sucesso das séries de TV baseadas em investigações criminais que utilizam a medicina legal tem despertado o interesse para essa atividade. Mas até que ponto a tecnologia disponível na ficção faz parte da realidade dos profissionais desta área? É o que nós vamos descobrir no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode e deve participar aqui conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, o nosso Facebook, facebook.com/vivavozunivale e também o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre medicina legal, nós convidamos o Dr. Erone Foreste, que é especialista em medicina legal pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina. Ele também é médico do trabalho e professor do curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, Dr. Erone, bom, o que existe de verdade, né, nessas séries de TV como a CSI, por exemplo, que acho que todo mundo assiste, gosta, essas séries que mostram essa alta tecnologia à disposição das investigações. O que tem de verdade em tudo isso no que se refere à medicina legal? Bom, o CSI ele se aproxima bastante da realidade do dia a dia, né? Das mortes violentas, né? As mortes violentas, que a gente diz que vão para o Instituto Médico Legal, são os acidentes do trabalho, os homicídios e os suicídios, né? E enquanto que a morte natural tem um outro órgão que deve ser constituído, que é uma questão até de debate no município, que a gente chama de SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Então, quando há suspeita de morte violenta, o IML atua. Certo. E aí sim começam as investigações. A grande diferença do real para o CSI é o tempo, né? O tempo ali é que é mais rápido, né? O tempo é mais rápido. Tudo acontece simultaneamente, né? Mas a gama de pesquisadores é o ideal, né? Porque existe o médico legista do interior, como eu fui um tempo, lá no extremo oeste de Santa Catarina, onde ele atua sem o amparo de grandes tecnologias, né? Mas quando há necessidade do uso dessa, Santa Catarina tem um espetacular serviço de perícias, né, que é o IGP, Instituto Geral de Perícias, em Florianópolis. Aí existe realmente um grupo de pesquisadores, né? Além de médicos, odonto legal, bioquímicos, e ali vive-se mais próximo do CSI possível. Bacana. Professor, me explica como é que é o trabalho do médico legista, qual é a sua real função, assim, fazendo um breve resumo? Bom, o médico legista, ele é um médico que também não pode se prender apenas ao corpo, ao cadáver. Ele tem que ter uma visão mais holística da situação, principalmente quando se trata de um acidente ou de um crime com detalhes de crueldade, né? Então, a princípio, a medicina legal ela foi construída, na verdade, para a justiça, né? Ela foi construída para o direito, para a justiça, que com esse objetivo ela vem esclarecer, fazer o diagnóstico da morte de cada um, né? E por isso que o médico legista ele tem que ter essa percepção além do cadáver, né? Ele tem que observar o cadáver, às vezes até observando, segundo o Badam Palhari, até observando o cadáver, você começa a conduzir a tua investigação médico-legal. Tem até um livro dele que fala sobre isso. Observar tudo. Tudo. Erone, assim, além do curso de medicina, o que precisa ter para ser um médico legista? Muito bem. Hoje já existe, inclusive, residência na área de perícias médicas forenses, né? Em outros grandes centros. Mas, normalmente, isso é um concurso público realizado depois da graduação para a especialidade, né? E faz o concurso na Polícia Civil, por exemplo, né? Hoje é o IGP, Instituto Geral de Perícia, ele promove um concurso para médicos legistas, auxiliares de necrópsia e tudo, e aí esse concurso o médico se habilita através de um curso
e se habilita muito bem a atuar nos municípios que ele está designado, né? Ou ficar na rede do IGP, que seria na capital, né? Onde o centro de tecnologia é muito mais avançado. Entendi. Vamos tentar passar para as pessoas que estão acompanhando o programa de que forma acontece esse trabalho na prática, né? De que forma o médico legista atua. Por exemplo, o médico legista vai à cena do crime? Bom, muitas vezes o médico legista vai à cena do crime. Muitas suas vezes, né? Às vezes a gente tem que levar em conta a infraestrutura regional, às vezes o crime ocorre, aí há uma invasão da área do crime, né? Na verdade, tem que ser preservado aquilo. E às vezes não é preservado até porque o crime ocorre numa situação e 2 ou 3 dias depois o legista tem que estar lá, né? Mas a verdade é que devia ser, né? A equipe toda deveria atuar mediante aquele momento, né? Houve o trauma, vamos verificar o trauma no local, que aí você consegue ter um diagnóstico melhor das causas, né? E vamos supor, alguém que pula de um prédio, né? A perícia, né? Aí, inclusive, o criminalista, ele vai lá também para verificar se ela pulou ou foi jogada, né? Então, existem métodos para fazer esse tipo de diagnóstico. Se retirar o cadáver de lá antes de fazer essa avaliação, pode dar erros, né? Erros que podem até ser corrigidos no futuro, mas que podem deixar dúvida. É por isso que existe a famosa exumação. Às vezes é da dúvida do laudo técnico, né? No laudo técnico. Eu diria que existem todos os recursos, né, para que se faça isso, né? Porque a medicina legal, ela é dividida em vários pontos, né? Ela começa com os documentos médicos legais, né? Quer dizer, eu faço um laudo médico legal, mas eu posso ser contestado nesse laudo e pedir para que eu dê um depoimento oral, que é um documento médico legal oral. O juiz quer que eu esclareça pontos. Ou corre um parecer médico legal, onde outro perito busca lá da discussão e da conclusão para mudar o diagnóstico da morte ou não daquele perito que foi questionado pela justiça. Então, os recursos vão até o Conselho Médico Legal, que é o que aconteceu com o PC Farias. Que aí, no PC Farias, foi ao Conselho Médico Legal. Foi um grupo que o juiz determinou que resolvesse o problema de vez, né? A Isabela, por exemplo, no caso Isabela, isso aconteceu com uma equipe praticamente o CSI, né? Ali foi muito parecido. Em São Paulo, você fez um trabalho tão perfeito, que não havia como questionar a causa jurídica da morte de asfixia por esganadura. Olha, que incrível. Erone, no momento desse, qual é o nível de importância da precisão que o médico precisa ter? Não, é tudo, né? A precisão é fundamental. As lesões, elas, para o médico legista, as lesões, elas são íntimas dele, né? Ele conhece essa intimidade com as lesões. Um bom médico legista, ele tem essa intimidade. Então, ele sabe até o tempo que aquilo aconteceu, né? Então, porque as pessoas que se envolvem em crime, muitos podem não ter conhecimento, mas muitos podem ter o conhecimento. E o médico tem que saber, quando o suspeito, vamos supor, seja uma brincadeira aqui, um legista, a profundidade da investigação deve ser maior, porque ele tem aquele conhecimento maior do crime que um médico normal, ou do que um advogado, do que uma outra pessoa, para tentar desviar a atenção de uma necrópsia, por exemplo. Né? Agora, eu queria aproveitar o exemplo, você falou em suicídio e a gente teve agora há poucos dias aqui, o caso de uma moça que se jogou de um edifício aqui em Balneário Camboriú, né? O que precisa ser feito do ponto de vista da medicina legal num caso como esse? Não, esse laudo é praticamente um laudo muito simples, né? Por exemplo, o que aconteceu? A energia que causou a morte dela. Energia de ordem mecânica, a gente diz, né? Instrumento contundente que é a terra, porque o princípio foi
não foi ativo, foi passivo, ela foi de encontro ao objeto. Certo. E politraumatismo, né? Quer dizer, então não há muito que se descrever ou que se questionar no lado desse, a não ser que haja dúvida do perito criminalista quanto se houve luta lá em cima, se não houve luta, aí é tudo estudado. Mas como foi muito bem claro, o laudo médico saiu em 5 minutos. Quer dizer, é muito fácil de fazer um laudo médico desse tipo, né? Mas haveria possibilidade de questionamento se houvesse dúvida, se a polícia chegou a opa, será que tinha mais alguém ali? Se não tivesse ninguém vendo, não tivesse... Porque aí vem a prova testemunhal, vendo, né? Claro. Prova testemunhal também, né? Claro. Ou você usou de algum tipo de medicamento que alterou o comportamento. Isso também foi levantado. Isso também faz parte, né? No exame químico e tal, que é um pouquinho mais difícil, às vezes, de se buscar, porque depende da droga, do metabolismo dela, né? Você vai ser eliminada mais rapidamente ou menos, né? Busca Mas você levantou de urina, essa questão, né? Eu vi nos jornais, né? Que houve uma suspeita de uso de algum medicamento, de alguma coisa assim. Então poderia ser verificado. E aí nada que possa se afirmar, tem que ser levantado, porque isso a gente chama de prova técnica, né? Prova médico-legal. É a prova técnica. É como determinar o sexo. O sexo tem que ser determinado, o sexo médico-legal. Quer dizer, o cara determina que é daquele sexo, né? Eu vou até aproveitar para complementar essa ideia. Na hora que chega para fazer análise de um corpo, quais pontos do corpo humano dizem mais, no caso de um acidente, quais são os pontos principais que devem ser olhados a princípio? Não, primeiro tu tem que identificar o cadáver. Né? Isso é a primeira coisa, né? A identificação médico-legal, né? Que é a antropologia médico-legal, que estuda a identificação médico-legal, a identificação policial ou judiciária, né? A identificação judiciária é feita através da fotografia, do assinalamento sucinto da pessoa, né? E retrato falado, datiloscópico, né? E a médico-legal são a avaliação daquela pessoa, diferenciando ela de tudo que é possível. Primeiro, se tu receber um osso, tu tem que saber se é do humano ou animal. Tu já está definindo espécie. Aí depois tu tem que ir para a raça. Depois da raça tu vai para a idade. Depois da idade para o sexo. É assim que se identifica grandes acidentes aéreos. Por exemplo, ocorre carbonização, praticamente todos os corpos, a identificação é feita de cara, uma boa identificação. Para você não estar fazendo uma necrópsia de um cadáver que se diz um e é outro, né? Então a identificação tem que chegar de cara, né? Aí depois vem os meios que causaram isso, né? Os meios são estudados através das energias. Por exemplo, a gente estuda energia de ordem mecânica, física, química, né? Física, química, biodinâmica, bioquímica e mista, né? Vamos supor, tu sofre um acidente de trânsito, o paciente vai para o hospital e morre depois. Então ele morreu de uma infecção hospitalar, vamos supor. Então ele morreu de uma energia de ordem biológica, bioquímica, né? E de uma energia de ordem mecânica. Então ele tem duas energias, uma que levou ele ao hospital e a outra que ele teve um problema lá, de infecção hospitalar. Então, às vezes, ele não morre por causa daquele trauma. Então, existe muitas situações, a medicina legal, eu sempre digo que não pode nem ser uma especialidade, né? Ela transita desde o nascimento, que ocorre lá no terço médio da tuba uterina, no encontro do óvulo com o espermatozoide, até a catacumba. Então, o médico tem que ter o conhecimento pediátrico, ele tem que ter o conhecimento neonatal, para ele poder fazer um laudo. Como é que eu vou fazer um laudo técnico de uma área de super especialidade? Eu posso fazer, se eu tenho o conhecimento, se eu transito nisso, eu posso fazer. Porque o médico tem essa noção, né? O que provocou um parto, acelerou o parto, se foi o trauma, se não foi, se já havia um problema, né? Impressionante, hein? Eu acho que o CSI agora vai soar diferente para a gente, assistir, né? Realmente. Bacana, a gente vai fazer um intervalinho, já voltamos com o Dr. Herone Foreste, o tema aqui é Medicina Legal. Muito bem, já estamos de volta, esse é o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale.
Hoje estamos falando sobre medicina legal e o nosso convidado é o médico Eroni Forest. Muito bem, Eroni, eu queria saber como você se envolveu, além da área da medicina, na área, na área legista, e conte talvez também alguma história curiosa assim, nesse longo tempo de trabalho. Como é que foi assim? Muito bem. O médico tem que ter um certo perfil, né? Uhum. Eu sempre trabalhei mais com cirurgia geral. No interior eu era o médico de interior, né? Fiquei anos lá. A gente atuava, todo mundo sabe, né? Os docentes que já passaram por isso, né? Que a gente se depara com uma série de grandes problemas. E a gente está sempre perto do promotor no interior, do juiz, né? Então, às vezes, há necessidade, vamos supor, de identificar uma criança, por exemplo, que sofre trauma todos os dias, né? De violência à criança pelos próprios pais. E quando tu atende isso, antigamente tu atendia e tu não tinha essa oportunidade de fazer a grande denúncia, né? E de retirar a criança do convívio dos pais. E às vezes a criança se perdia, podia até morrer, né? Então, o médico de interior, o médico que atua na área médica, ele acaba se envolvendo até porque para ele preencher um documento corretamente, um atestado de óbito, um atestado médico, isso tudo tem repercussões, né? Por exemplo, coloco o CID, não coloco o CID, o que eu escrevo, o que eu não escrevo. O que é o CID? O CID é o Código Internacional de Doença, né? Então, às vezes, no atestado tem que ir o CID, mas os atestados são divididos em medicina legal, em administrativo, oficioso e o atestado médico judicial, né? Então, o médico acaba, mesmo não querendo, ele tem que se envolver em parte com medicina legal. Tanto é que existe no curso de medicina, a disciplina do qual atualmente eu leciono, né? Eu que sou responsável, por enquanto, da medicina legal, já dou aula em alguns outros locais na área de direito também, né? Que ela foi feita para o direito, e o direito tem que conhecer medicina legal também para fazer os quesitos de acordo com a situação, né, existente, né? São vários os quesitos. Então, o médico acaba se envolvendo. E até por motivo emocional, né? Imagina. Emocional. No infanticídio, por exemplo, ocorre muito. A mãe mata o filho logo após o parto. Ou durante o trabalho de parto, mata o filho logo após o parto, né? Às vezes a mãe não matou o filho logo após o parto e o menino nasceu morto. Isso é um diagnóstico. Isso tem que ser realizado. E super importante, e isso acontece dentro do hospital, todo dia. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o médico acaba tendo que se envolver, tendo que fazer alguma coisa ou aprender na graduação, no curso de medicina, que é numa fase que o aluno pode, no momento, não absorver tanto, mas lá na frente ele vai ter que revisar esse conceito para não ser até mesmo processado. Olha só, claro, pelo porque processo uma médico. Informação dessas tem repercussão na vida de muita gente. O escrever, né? Tem que se escrever tudo o que se vê. Perfeito. E aí você acabou envolvido por tudo isso? Não, tu acaba sendo envolvido por todas essas situações e na necessidade da região também precisar alguém que a pedido até da justiça, eu sou médico militar nato, então eu me envolvi, até devido ser médico militar, né? Me envolvi profundamente nisso aí, acabei fazendo o curso e ficando na Polícia Militar. Eu nunca pertenci ao quadro da Polícia Civil, mas eu fazia as perícias a pedido da justiça, né? Muito bom. Eu não posso deixar de perguntar como é que essa questão, o lado psicológico, em lidar assim, diretamente com a morte? Isso aí é uma coisa que não é resolvida, tá? Eu acredito que não há médico que não tenha emoções, que não chore diante de um crime bárbaro. Não dá para se dizer que o médico é tão frio dessa maneira de ser como se fosse uma máquina, né? O médico, ele tem um respeito muito grande pelo cadáver. O cadáver deve ser respeitado, tanto é que na anatomia aqui, com certeza, os professores já ditam essas normas, né? O cadáver é uma pessoa que viveu e, para você ter uma ideia, a energia desse cadáver, depois da morte, até 6 horas após a morte, tu pode medir focos de energia no cadáver.
A energia não se desfez ainda, né? Não se retirou do corpo ainda totalmente. E aí várias filosofias e religiões fazem a sua leitura, né? Vem a filosofia, vem a medicina oriental, que também ajuda muito nisso, de entender essas coisas, né? Mas, na verdade, tudo é energia. Tanto é que a medicina legal, ela descreve as energias, né? Eletricidade, energia física. O que ela faz? Qual é o sinal que ela deixa? Então, a industrial, a atmosférica. Então, o legista tem que saber se foi industrial, se foi atmosférica. Ele consegue ver isso na lesão. Muito interessante. Bom, doutor Eroni, queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso de medicina legal na academia de polícia, né? O que exatamente se estuda ali? Bom, ali tu tem uma parte prática intensiva, né? Foi o que eu fiz lá, estou falando do que eu fiz, que é no IML, né? No Instituto Médico Legal, atendendo suicídio, homicídio e acidente de trabalho. De trânsito também, morte violenta, né? Essa parte tu faz bastante lá. E tu tem noções, né? Eu não posso dizer cursos, né? Mas noções básicas do direito, né? Do direito processual penal, do direito penal. E tu tem também a criminalística, né? Como é que se identifica um projétil, uma arma, calibre de armas, né? Os calibres são importantes, né? Se são armas com digital no projétil, se elas não têm digital, se elas são de cano liso, se são de múltiplos projéteis, se são de projéteis únicos. É muito variado isso aí. Então, tu tem que aprender isso tudo. Inclusive, a dar tiro, né? Tu aprende a atirar, tu aprende lá, né? Eu já tinha essa formação militar. Certo. Já tinha toda essa formação. Mas eles preparam o legista como se fosse um policial. Não sei se eles estão na mesma modelo agora com o IGP. Mas a preparação nossa na época, nós saímos praticamente um policial, né? Sabendo atirar, sabendo se defender, porque se você anda numa viatura, né, tu acaba sendo envolvido, às vezes, no movimento, né? Claro. Tu acaba sendo envolvido. Então, você tem que estar preparado para tudo, né? E por isso que naquele CSI, vocês notam que há um envolvimento policial muito grande, né? Com certeza. Eu acho que a parte policial do CSI, ela é mais de cinema, né? E a parte técnica é mais realidade. Interessante. Eroni, eu queria agora pegar, já que você falou no IML, faz uma rápida avaliação, eu acho que você deve ter, até pela sua experiência, condição de fazer isso. Como é que está o cenário brasileiro, né, nesse caso? Como está o IML, a estrutura está adequada? Como é que você avalia? Olha, eu não posso falar do IML agora, até porque eu estou fora, né? Mas pelo desenvolvimento médico-legal, pela literatura que a gente tem pego e pelos casos que a gente tem visto, por exemplo, um exemplo de São Paulo, né? As soluções para os problemas médicos legais têm sido cada vez maior. É um crescimento, eu acho que até geométrico nessa questão, né? Novos equipamentos, resoluções, por exemplo, o luminol. Não tem aquele luminol que usa no CSI? A luz, né? Aquilo lá foi a Universidade Federal do Rio que inventou. Olha, sério? Isso existe. Né? Então, isso existe. A Universidade Federal do Rio de Janeiro inventou aquilo lá no centro de pesquisa. Né? Então, existem setores como Campinas, São Paulo, que é onde o Badan era docente, não sei se ainda é, mas lá é um centro de estudos médicos, de perícia muito grande. A Univale chegou a ter um curso aqui de perícias criminalistas, no qual eu ministrei algumas aulas. Então, teve aqui um curso de perícias criminalísticas, né? Bacana. E estava lotado o curso. E aí era aberto para advogados, psicólogos, né? Para todo mundo que quisesse ter o título, até para dar um suporte no concurso público. Né? Muito importante. A gente está indo para o finalzinho aqui. Muitas informações bem preciosas, eu acho que desvendou bastante esse ambiente dessa atividade da medicina legal. Eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas que se interessam pelo tema, por onde devem seguir, dá alguma dica aí da sua vivência na profissão. O profissional, tu disse? Isso. Bom, primeiro que existem vários níveis de profissionais. Né? Hoje nós temos pós-graduação em odonto legal, que a turma da odontologia pode fazer, que é muito importante, né? A odontologia na medicina legal, né? Também identifica bastante. Muito, muito, muito. E
E a parte médico-legal, praticamente, médico-legal, ou faz o concurso público nas academias de polícia ou nos IGPs, ou residência médica em São Paulo, que tem o curso de residência médica. E tem pós-graduação em medicina forense também. Tudo isso é válido na hora do concurso público, né? E é um tema que é bastante amplo, é que nem eu disse, não chega nem a ser uma especialidade. Eu entendo um legista do CSI, vamos supor, um CSI natural, nosso, um pesquisador, né? Claro. Eu vejo ele como pesquisador. Porque ele até faz uma carga horária diferente. Então ele é um pesquisador, né? E ele vai buscar no fundo da informação todos o que ele precisa, o que ele necessita. Para você ter uma ideia, havia um estuprador na região de Grande Florianópolis, onde um dos professores lá atendeu a menina, que foi as meninas que vinham mortas, e ele colheu o material das meninas, e quando veio um cara morto, ele descobriu que aquele era o estuprador, porque ele tinha dados de DNA do cara. Olha só. Então ele conseguiu colher e ele desvendou esse caso. Verificou no cara, olhando no corpo dele, e disse, é esse cara, porque aquela história, eu também não posso dizer aqui quais são as marcas, porque nós temos que preservar essa ética, né? Nós não ensinamos, vamos supor, o crime perfeito. Nós buscamos identificar o crime perfeito. Perfeito. Então isso é importante. Muito bem. Professor, muitíssimo obrigada. A gente conversou com o Dr. Erone Foreste, professor aqui do curso de Medicina da Univale. Ele é especialista em Medicina Legal. Obrigada pelas informações. Obrigado a todos, os ouvintes da Rádio Univale. Isso aí, né, Lucas? É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.